Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso novo programa Inclusão de A a Z. Aqui nós vamos discutir temas relacionados ao direito da pessoa com deficiência. Então, esse é um espaço para todo mundo, inclusive para quem não tem deficiência, porque só quando toda a sociedade souber e se interessar pelas pessoas com deficiência, pela inclusão das pessoas com deficiência, a gente vai avançar. Então, é importante que todo mundo participe, todo mundo conheça o direito da pessoa com deficiência, para que a gente possa melhorar o dia a dia de toda a sociedade. Eu sou a Leide, sou advogada e sou mãe da Juliana, uma mocinha de 33 anos que tem síndrome de Down. O tema de hoje é porque eu não concordo com a lei Romeu-Mion. Eu sei que esse é um tema polêmico, que vai gerar discussões, mas é importante que você assista até o final para você ouvir o que eu tenho para te falar. E você também pode colocar, se você tem opinião contrária, pode deixar aí nos comentários, porque aqui é um ambiente onde a gente pode debater os temas sem ser criticado, dar a sua opinião para que a gente converse sobre essas questões e para que a gente possa avançar nesses temas relacionados ao direito da pessoa com deficiência. Mas antes de tudo, é preciso que a gente entenda algumas coisas. Você sabe o que é deficiência? Então, a partir da Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência da ONU, esse conceito mudou. Então, hoje, considera-se pessoa com deficiência aquela que tenha impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, gente, antigamente a deficiência era vista sobre apenas um aspecto médico. Então, a pessoa tinha limitação e era considerada pessoa com deficiência. A partir da convenção, isso mudou. Então, para que a pessoa seja considerada pessoa com deficiência, não basta que ela tenha limitação. Há que ser feita essa avaliação, tanto da limitação quanto das barreiras que ela enfrenta. Para solucionar essa questão, a própria convenção trouxe a previsão da avaliação biopsicossocial, que é essa avaliação feita não só pelo médico, mas por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Então, essa avaliação, essa equipe, ela deve ser composta por vários profissionais, para que seja avaliada todas essas barreiras sociais que a pessoa enfrenta. Então, agora que você já sabe o que é deficiência, vamos falar sobre o que é o autismo. O transtorno do espectro autista é um transtorno global de desenvolvimento que causa alterações no comportamento, na interação social e no desenvolvimento da pessoa. Então, esse transtorno é de difícil diagnóstico, porque ele envolve todos esses aspectos. E o diagnóstico já é feito, deve ser feito por uma equipe multiprofissional, que deve conter um médico, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo e outros profissionais quando for o caso, quando for necessário. Então, como vocês podem observar, por esses aspectos, fechar o diagnóstico de uma pessoa com transtorno do espectro autista não é uma coisa fácil. E essa pessoa que tem o transtorno, ela é considerada pessoa com deficiência? Sim, desde a Lei 12.764 de 2012, a pessoa com transtorno do espectro autista foi considerada no Brasil pessoa com deficiência para todos os efeitos. Então, todos aqueles direitos que são destinados às pessoas com deficiência também são para as pessoas com transtorno do espectro autista. Elas são consideradas pessoas com deficiência para todos os efeitos desde 2012. Então, conforme vocês viram, o diagnóstico
para definir se a pessoa tem ou não o espectro autista é muito difícil e nem todo mundo tem acesso a esse diagnóstico, que já é um grande problema para essas pessoas que têm esse transtorno. A gente vê às vezes, eu não sei se por desinformação, muita gente falando pessoa com deficiência e autista, como se a pessoa autista não fosse pessoa com deficiência. Existem no Brasil e no mundo vários tipos de deficiência: a surdez, a cegueira, a deficiência física, a síndrome de Down. Então são várias as deficiências e não há essa necessidade de se falar pessoa com deficiência e pessoa com síndrome de Down, pessoa com deficiência e pessoa com deficiência física. Não há essa necessidade. Também não há essa necessidade de se falar pessoa com deficiência e autista, porque a lei ela é para todos, certo? E o que é a Lei Romeu-Mion? Então, agora em 2020, no dia 8 de janeiro de 2020, foi editada a Lei 13.977/2020. Essa lei tem o apelido de Lei Romeu-Mion, em homenagem ao filho do Marcos Mion, que é um apresentador de televisão muito conhecido. O Marcos Mion, ele faz um trabalho excelente de divulgação das características da pessoa com espectro autista, que é maravilhoso. Ele leva muita informação sobre o autismo pela internet, então tem uma abrangência enorme em todo o Brasil. E ele fala também, ele mostra a convivência dele com o filho com transtorno do espectro autista. Então esse trabalho é muito importante para desmistificar e quebrar esses tabus e combater o preconceito com relação às pessoas autistas. É importante que você saiba que desde o começo do movimento das pessoas com deficiência no Brasil, a tônica era de trabalhar políticas públicas para todas essas pessoas. Então, desde o início do movimento, que se deu no final da década de 70, havia nesse movimento várias pessoas com deficiência e de todos os tipos de deficiência. Então, desde o início, isso foi pensado nessas políticas para todos. Então, quando a gente vê um movimento que está tratando de deficiência específica, a gente acha que isso não é bom para o movimento maior, que isso não agrega, que, na verdade, todas as políticas públicas devem ser trabalhadas para todas as pessoas. A escola inclusiva para todas as pessoas. A inclusão social para todas as pessoas, a acessibilidade, o trabalho. Então, todas essas questões a gente trabalha para beneficiar a todas as pessoas com deficiência. Então, o meu propósito aqui no canal, desde o início, foi trabalhar e informar sobre o direito das pessoas com deficiência, não só das pessoas com síndrome de Down, porque a minha filha tem síndrome de Down. Então, desde o primeiro vídeo, eu falo sobre questões relacionadas a todas as pessoas com deficiência, porque eu acho que é assim que o movimento, essa unidade vai aumentar, vai crescer e vai fortalecer o movimento. É lógico que cada deficiência tem suas especificidades. E a gente trabalha isso também no movimento associativo. Eu sou da Associação DF Down aqui em Brasília. E a gente trabalha essas especificidades dos nossos filhos. Mas quando a gente está tratando das políticas públicas, desse movimento maior, a gente não pode ficar olhando para o nosso umbigo. A gente tem que pensar no movimento maior e trabalhar para que ele fortaleça, para que ele cresça no Brasil. E para que todos tenham os mesmos direitos. Principalmente aqueles que não têm acesso a nada, que não têm informação, que não sabem que o movimento existe. Então a gente que está aqui na ponta, que tem o conhecimento, que tem a possibilidade de fazer esse movimento em defesa das pessoas com deficiência, a gente tem que pensar nessas pessoas, especialmente nessas pessoas que não têm acesso a nada. Então é também por essas pessoas que a gente deve lutar. Então vamos voltar ao ponto, porque eu não concordo com a Lei Romeu-Mion. Em primeiro lugar, porque eu acredito que a gente deva trabalhar com o movimento
pelas políticas públicas que incluem todas as deficiências. Em segundo lugar, eu considero que essa lei ela é excludente, porque ela não inclui nem todas as pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Ela não inclui todos porque nem todos têm o diagnóstico, já parte desse princípio. Nem todas as pessoas com espectro autista no Brasil têm o diagnóstico. Ela também garante um direito que já existe. O direito de prioridade, ele já existe para todas as pessoas com deficiência. O movimento autista alega que as pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm uma deficiência invisível. E é verdade, mas nem só as pessoas com o autismo têm uma deficiência invisível. Existem outras deficiências que também são invisíveis, como a austomia, a surdez. Então, por que só o autista tem uma carteira de identificação? E um último ponto mais importante é que essa carteira de identificação, ela não dá acesso às pessoas com transtorno do espectro autista aos seus direitos e benefícios. Porque se você for comprar um carro com isenção, por exemplo, essa carteira de identificação não vai servir. A Receita Federal e as receitas estaduais exigem um laudo próprio para você ter acesso a esse direito. Se você for comprar uma passagem com desconto para o acompanhante do autista, essa carteira de identificação também não vai servir, porque as companhias aéreas também exigem um laudo específico para você ter acesso a esse direito. Se você for solicitar o BPC, essa carteira de identificação também não lhe vai garantir o acesso, porque você deverá passar pela perícia do INSS. Ou seja, é um direito apenas para os autistas e que não resolve nem as dificuldades que os autistas enfrentam. Então, por isso, eu sou contra. Mas aí você me pergunta, Leide, aí como é que resolve? Eu também não estou aqui para só ser do contra. Eu vou dar minha opinião, eu vou falar para você no que eu acredito. Eu acredito que nós todos juntos devemos lutar pela aprovação da avaliação biopsicossocial, aquela que já está validada pela UNB e que vai beneficiar a todos, dar acesso a todas as pessoas com deficiência aos seus direitos e aos seus benefícios. Acabar com essa história de você ficar mendigando atestados. Essa avaliação, ela vai ser feita por uma equipe multiprofissional e ela te dará acesso a todos os seus direitos e a todos os benefícios sociais que a pessoa com deficiência tem direito. Então é por isso que a gente tem que lutar. Todo movimento tem que lutar por isso e não ficar vendo só a nossa dificuldade e defendendo só a nossa visão ali, o nosso interesse próprio. Então, que todos lutemos pela aprovação da avaliação biopsicossocial. Agora eu quero saber o que é que você achou da minha opinião. Eu quero que você deixe aí nos comentários a sua opinião também sobre esse assunto, para a gente criar essa rede aqui de discussão, de conversa com respeito em prol das pessoas com deficiência, tá certo? Não deixe de curtir esse vídeo, de comentar, como eu falei, e de compartilhar com seus amigos, certo? Lembre-se de ativar as notificações para você ficar atualizado com o conteúdo aqui do canal, tá certo? Tchau, tchau!